Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, nesse Brasil repleto de situações muito importantes e também com cenas muito inusitadas e curiosas que irei compartilhar com vocês no nosso encontro de hoje. E você que está sempre aqui no nosso portal, certamente me viu dizer várias vezes que estava vindo para o Brasil uma chuva de meteoros que estava apontada para cair sobre o clã Bolsonaro. Quando eu dizia isso aqui com vocês, o nosso espaço aqui parecia ser uma espécie de centro de astronomia política solitária. Mas hoje eu vejo que muitos jornalistas, muitos colunistas, as pessoas que estão aqui no nosso portal, quando todos olham para os céus, já começam a perceber asteroides incandescentes que vão atingir exatamente o local que a gente dizia que eles iriam cair. Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer as últimas informações. Hoje o dia foi muito agitado, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, recomende se você gostar e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, uma notícia aqui que saiu no site do ICL, mas está sendo reverberada porque a colunista que acompanha a vida do clã Bolsonaro, a Juliana Dalpiva, ela não dá a bola fora, não. Notícia é, exclusivo, apuração de lavagem de dinheiro de Carlos Bolsonaro entra na fase final. Carlos e a segunda mulher de Bolsonaro receberam R$ 476.800 em depósito em dinheiro sem origem. Essa família dos homens de bens, né? De bem, na verdade, nós estamos vendo que são homens de bens, né? Homens e mulheres de bens. Então a situação para o Carluxo está muito complicada, porque ele não tem imunidade nenhuma, porque dentre os cargos do Poder Legislativo, o de vereador, ou a posição de vereador, é que tem o menor número de imunidades e garantias. Ele é julgado já no primeiro nível ali pela Justiça Comum, Justiça Criminal. E as medidas ali podem ser muito mais intensas e instantâneas. E aí não tem nada a ver com o Xandão, né? Aí não dá para essa gente colocar a culpa depois no ministro Alexandre de Moraes. Então, o que vai acontecer é que certamente a defesa fará recursos, eles pararão lá no Supremo Tribunal Federal e aí vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal dirá sobre essa montanha de dinheiro vivo que entrou na conta do Carluxo e da mulher 02, ou da ex-mulher 02 de Bolsonaro, né? Então, o meteoro aí já está bem encaminhado, né? A questão agora é de a gente acompanhar as próximas semanas, os próximos desdobramentos. Bom, notícia de hoje à tarde aqui. Cúpula militar vê cerco se fechando para o general Paulo Sérgio. O general que funcionou como uma espécie de office boy do Bolsonaro, a gente viu naquela reunião, né? Um homenzarrão desse tamanho, né? Se prestando a um papel de fazer molecagens, e o ministro Barroso até salientou isso, né? Hoje, com aquela reunião que veio à tona, sendo mostrada para todas as pessoas, isso reforça que ele estava fazendo papel mesmo de moleque, amando de um psicopata, um criminoso, um ladrão de joias, um fujão e um covarde. E que a gente vai ver o que vai acontecer com ele, né? Hoje temos situações aqui muito curiosas. Mais jornais, se a gente der uma girada geral, gente, nós vamos ver todos os colunistas já dando como certa a prisão de Bolsonaro. Todo mundo só está agora preocupado com o tempo, né? Quando é que isso vai se dar. Hoje, na coluna da Miriam Leitão, que eu comentei aqui com vocês, até grifei aqui uma série de pedaços, ela salientou aqui o seguinte, olha, Bolsonaro deve ser indiciado junto com o tenente-coronel Mauro Cid no caso das vacinas, ainda nessa quinzena. Depois tem o caso das joias. Até o meio do ano, a investigação sobre tentativa de golpe levará ao indiciamento dos culpados. E olha só, hein? Ninguém está falando nas questões envolvendo a pandemia. Isso é uma questão que a gente vai ter que cobrar aqui com mais intensidade dos senadores que fizeram parte lá da CPI, para que o Procurador-Geral da República desenterre tudo aquilo que o senhor Augusto Aras quis colocar para baixo do tapete, porque nós tivemos no Brasil mais de 750 mil pessoas mortas. Isso não pode ser esquecido, né? Não foi coisa que aconteceu há 3 séculos atrás, não. Aconteceu agora, né? Há pouco tempo aqui no nosso país. E os criminosos que ajudaram a termos esse número absolutamente nefasto e inaceitável estão por aí. Todos eles estão envolvidos com outros crimes também, né? Então, enfim, o Infomoney
publicou hoje. Em depoimento, ex-comandantes implicam Bolsonaro em suposta tentativa de golpe. Gente, podemos circular aqui a imprensa geral. Tales, general fecha a tumba de Bolsonaro e suja quem o chamou, abre aspas, de cagão. Outra matéria aqui. Essa aqui é do Estado de Minas. Ex-comandante do Exército complica Bolsonaro e confirma discussão de minuta golpista. Vamos para outro canal aqui? Vamos para todos aqui, gente. General do Exército diz à Polícia Federal que Bolsonaro lhe apresentou 2 minutas de golpe. E vamos embora. Depoimento de Freire Gomes é visto pelo Exército como o último prego no caixão de Bolsonaro. Então, gente, não tem como escapar. O Bolsonaro, ele continua circulando para um lado e para o outro como se o meteoro não tivesse vindo, né? Nenhum cometa tivesse vindo na sua direção. Então ele fez a convocação nas suas redes sociais para que as pessoas se aparecessem na Feira do Agro, lá em Não Me Toque, né? É por nós, é pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. E aí ele fala, é por nós, pela nossa pátria, nosso Brasil. Daí ele foi lá para essa feira hoje, né? Aterrissou em Passo Fundo e foi lá para Não Me Toque, que a gente até está brincando, né? É Não Me Toque, mas pode ser o Não Me Toque, 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 daqui a pouco, né? E aí é o seguinte, né? Tem algumas situações curiosas. O que leva empresários do mundo do agro convidar alguém para uma festa, para um evento, sabendo que essa pessoa irá para a cadeia? Qual o propósito? Qual o objetivo disso, né? Eu acho que só quem está ali para poder fazer uma análise, hoje tem inclusive um jantar que essas pessoas ali estão organizando para a figura do inelegível. Alguém que não pode fazer absolutamente nada de positivo para essas pessoas, porque dentro da cadeia, né? E aí elas parecem ignorar que quem está à frente do nosso país é um outro presidente, que tem o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Até por inteligência política, não era legal essas pessoas estarem fazendo isso. Mas isso me lembra muito, gente, algo que aconteceu no Brasil na época do fim da monarquia, né? A coroa, a monarquia aqui no nosso país, estava também alheia aos meteoros que estavam vindo, né? E resolveu fazer, num ambiente que já estava muito degradado para a monarquia, um baile que ganhou o nome de Baile da Ilha Fiscal. Foi uma festa nababesca, né? Mas foi quase uma despedida, né? Quase, porque na sequência teve o golpe, né? Que não deixa de ser um golpe, para a deposição do Dom Pedro II, a monarquia, né, o exílio da família real toda e a implantação no nosso país de uma república. A gente tem um evento também que já foi noticiado, né, em documentários e que ficou colocado ali no filme Titanic como um episódio que aconteceu também. O navio estava afundando e aí os músicos ali, né, sem ter muito o que fazerem, começaram a tocar uma música ali, e aí, em dado momento, os músicos ali falaram, gente, foi um prazer tocar junto com vocês, vamos embora, né? E começaram a tentar se salvar, e um deles ali, né, começa a tocar o violino, acho que dá para vocês verem, né? Ele toca o violino aqui, onde eles já estão indo embora, os colegas, né? E quando ele aciona o violino, os colegas dão uma paradinha, e fala, puxa vida, não dá, né? Não dá para abandonar o amigo aí nessa história. E aí eles voltam para tocar ali a música e o Titanic vai afundando e afunda e nós não sabemos se algum desses músicos aí conseguiu escapar, né? E aí, no mundo da insanidade, da infâmia e do crime, né, dessas criaturas, a gente vê uma notícia que chega a ser pornográfica, né? Após Tarcísio anistiar multas da pandemia, Bolsonaro pede dinheiro de volta. O Bolsonaro está pedindo 913 mil reais de volta, que foram depositados para pagar a multa. O Tarcísio, nessa maracutaia, conseguiu anistiar e agora ele está pegando dinheiro de volta. Eu pergunto para vocês, o Bolsonaro recolheu mais de 17 milhões de reais para um objetivo. Esse objetivo não existe mais. O que ele fará com esse dinheiro? Ele devolverá para as pessoas que deram essa grana para aquele objetivo? Ele transferirá essa grana para alguma instituição de caridade? Para alguma igreja? Será que ele vai dar 10% lá para o Malafaia? O Malafaia dá uma força para ele, né? Podia dar alguma explicação. Será que ele vai recompor alguma coisa, alguma família que esteja precisando? Eu boto aqui minhas fichas com vocês aqui que ele não vai fazer absolutamente nada para ninguém.
ele gosta muito de dinheiro, isso virou uma doença na família dele, não é à toa que a gente começou o nosso papo aqui com aquela arrecadação de grana, né? Então, essa é uma situação de bastante infâmia. E aí tem uma situação que continua acontecendo nas redes, que é o tipo de envenenamento que o bolsonarismo continua a fazer, e eu tenho alertado aqui com vocês, que o governo federal, a Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, não deve tratar da comunicação do governo apenas com o seu aspecto formal tradicional. Tem que compreender que existe uma máquina de desinformação que precisa ser estudada e precisa ser enfrentada. Porque só quem está enfrentando a desinformação nas redes somos nós aqui que temos canais como o nosso portal. Essa criatura, esse criminoso com passado repleto de capivaras, publicou hoje um vídeo com o seguinte título: Surreal. Governo Lula distribui material pornográfico para crianças nas escolas. Esse é um livro chamado O Avesso da Pele, e que ganhou prêmio Jabuti, e que, dentro da autonomia que tem todos os professores no Brasil, foi vendido, né, para algumas escolas, para alunos do ensino secundário, né? E aí o indivíduo está dizendo isso, que o governo está distribuindo livros pornográficos. Se ele tivesse um pingo de decência, um mínimo, um átomo de decência, ele diria que esses livros foram adquiridos no governo Bolsonaro, depois de ter passado por uma série de crivos e que foram distribuídos no governo Bolsonaro. O Lula não está nem aí, o ministro da Educação não está nem aí com o conteúdo desse livro. É um livro que trata de um assunto muito sério, que é o racismo. Evidentemente tem frases, tem colocações ali que não são para criancinhas, né? Mas são para pessoas que estão tentando entender melhor, ou absorver melhor, né, as contradições de uma sociedade com os problemas raciais que nós temos, né? Então a matéria aqui esclarece isso. Livro que bolsonaristas tentam censurar no Rio Grande do Sul foi escolhido sob Bolsonaro. Se o senhor Gustavo Gaia assistisse nosso programa, ele poderia aqui ter o mínimo de informação, né, para desenvolver algum tipo de sensatez naquela personalidade tão criminosa, né? Gente, hoje mais cedo eu conversei sobre uma entrevista que Ciro Gomes deu na CNN e a repercussão que a direita está fazendo dela. E hoje o canal dos meus amigos, o Desmascarando, eles fizeram uma matéria muito interessante, também falando sobre o assunto, e indo na mesma linha que eu falei com vocês aqui, né, sobre o Ciro, para resumir, se você não assistiu anteriormente, ele disse que no governo Lula houve uma grande falcatrua de venda de precatórios que foram subavaliados, enfim, que tinha gente ganhando, teriam pessoas ganhando com isso, né? Bom, eu mostrei para vocês que a coisa não é assim. Essa fala do Ciro foi absolutamente infeliz, já comentei isso. E não só a fala foi infeliz, né? Porque o Ciro é uma pessoa que é advogado, né? O Ciro tem noção, né, das coisas. Se ele enxergou uma coisa com esse nível de gravidade, o que ele deveria fazer? Aquilo que euzinho aqui no Portal do José faço. Uma representação ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República, e denuncio isso para que aconteçam situações, desdobramentos, né? Senão, uma pessoa com uma responsabilidade política vira apenas um fomentador de fake news na internet. E isso é um negócio que a gente, de fato, não pode passar a mão na cabeça, né? Nem desprezar. Uma situação de uma pessoa que tem um papel político na história do nosso país, quando dá uma declaração, a gente simplesmente não pode fingir que ela não aconteceu. Agora, o governo deveria, desde o primeiro instante, ter publicado nas suas redes oficiais esclarecimentos sobre essa situação, porque isso está virando aí, tem vários canais da direita que estão repercutindo essa situação absolutamente fora da realidade, fora dos fatos, né? Bom, fica aí o registro. Gente, eu fico aqui também mais uma vez. Um grande abraço e perceba que os meteoros, como a gente disse aqui para vocês, já estão pertinhos, né? Tchau!